cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E se nele houver um filho da paz, a vossa paz sobre ele, caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo, bebendo, do que tiverem. Espera um pouquinho aqui, irmãos. Se houver um filho de paz na vossa casa, a paz repousará sobre eles. No contrário, ela voltará para vós. Ficais, versículo 7, ficais nesta casa comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andei de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei, sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto, o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se houvesse realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido, assentados sobre a cinza com roupas de saco. Por isso no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, será elevada até o céu, e descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 discípulos alegres, dizendo, Senhor, quando eles voltaram, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E ele lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vocês, porque os seus nomes estão escritos nos céus, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, pois ocultaste as coisas dos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto, ele fala sobre um envio do Senhor. O Senhor enviou os seus discípulos ali naquele momento, porque crescia muito o número de pessoas que o seguiam, e nós falamos sobre isso esses dias. Tanto eu como a pastora, pastor Marcelo também mencionou sobre isso. E o Senhor, ele chamou os seus discípulos e ensinou. Se você for lembrar da multiplicação dos pães que nós falamos alguns dias atrás, aonde tinha 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, para comer pão, e o Senhor multiplicou o pão, esses discípulos estavam lá também, ouvindo Jesus, sabe? E ali eles se tornaram seguidores de Jesus. Porque você vê que quem ficava mais perto de Jesus sempre foi os 12. Esses 72, eles, sabe, aprenderam de Jesus e aprenderam muito. Não é? E é interessante, se você for no livro de Marcos, de Mateus, você vai ver lá que talvez de um deles fala que não é 72, é 70. Por conta da ótica de quem escreveu. Não é? Aí até você fala assim, mas pastor, eu vi isso mesmo, parece que lá está escrito 70. Deixa eu te esclarecer. Não é? Marcos seguia Jesus. Mateus seguia Jesus. As escritas deles
meio a toda a situação que eles viviam. Então, algum fato pode ter escapado aos seus olhares. Lucas, diferente, Lucas, ele veio, sabe, a servir a Jesus depois que Jesus tinha ressuscitado. Ele, na verdade, ele foi evangelizado e ele encontrou-se com Paulo e ele começou a escrever, o Atos dos Apóstolos, o livro de Lucas, não é? E ele, quando começa a escrever esses livros, a narrativa dele, ela tem muita consistência, não é? Não podemos dizer que um está certo ou outro porque falou 70 ou 72, porque ele recolheu os fatos de todas as pessoas que andaram com o mestre. E ele, ao recolher os fatos das pessoas que andaram com o mestre, ele pegou esses fatos e ele começou a narrar, ouvindo de muitos e trazendo com clareza toda essa verdade. Por isso que ele se compreende todos os evangelhos. E ele pega e fala que aqui era 72. Mas podia ser até mais, podia ser menos, não é o caso. Mas o que implica aqui, queridos, é que esses eram seguidores de Jesus. Eles eram discípulos do Senhor. Eles eram aqueles que foram chamados, aqueles que eram do caminho. Que caminho? Aqueles que preparavam o caminho. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Nós também somos esses discípulos hoje, que preparamos o caminho do Senhor. E o Senhor Jesus, ele pega e fala para eles, quando pega e fala para eles, olha, vocês vão agora, de 2 em 2, entrando de cidade em cidade, e Jesus ali fez uma estratégia, mandando eles de cidade em cidades. E falou assim, quando vocês chegarem nas cidades, eu não quero que vocês se preocupem com nada, não leve nada. Não leve bolsa, não leve mochila, não leve um par de sapato extra, não leve almoço, janta, não leve, sabe, merenda para o dia de amanhã, não leve nada. Por quê? O que eu quero que vocês entendam, que vocês estão indo para uma obra e eu vou supri-los. Eu vou cuidar de todas as coisas. Eu estou enviando. E quando o Senhor envia, irmãos, o Senhor capacita. Quando o Senhor envia, Ele, sabe, nos usa. Quando Ele nos envia, Ele, sabe, ministra através das nossas vidas. Quando Ele nos envia, Ele manifesta todo o seu poder e a sua glória e a sua vontade é estabelecida. Então o que cabe a nós? É ouvirmos a voz de Deus, o envio do Senhor, sabe? Porque lá em Isaías, quando nós lemos aqui em Isaías 40, versículo 3, diz o quê? Sabe? Que nós deveremos preparar o caminho. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Então, sabe, a voz está clamando, nós estamos ouvindo a voz do Senhor nos chamando, então nós vamos preparar o caminho. E Marcos capítulo 3 fala a mesma coisa, capítulo 1, versículo 3 fala a mesma coisa. E nós estamos preparando o caminho do Senhor. São dias, sabe, que nós estamos aí, sabe, ainda vivendo a questão da quarentena por conta da pandemia, do coronavírus, sabe, mas nós estamos, irmãos, sabe, sendo cuidados por Deus. Porque estamos na presença dEle e Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem, sabe, derramado o Teu Espírito Santo sobre nós, porque Ele nos preparou antes, Ele nos alimentou antes e continua nos alimentando, não tem nos faltado palavra, amém, não tem nos faltado o alimento que vem dos céus. Quando o Senhor Jesus falou assim que nós devemos comer, sabe, do pão que desce do céu, é Ele, é a Sua palavra, é aquilo que Ele tem revelado a nós e nós temos comido dessa palavra todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos suprido com o seu Santo Espírito, com a sua Santa Palavra, e nós temos vivido o sobrenatural de Deus. Temos vivido, sabe, as maravilhas do Eterno. E eu quero, sabe, que você entenda que o Senhor naquele dia, quando Ele pegou e separou os seus discípulos e os enviou, Ele os enviou e falou assim, vocês, ó, vão de cidade em cidade. Eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Sabe? Mas eu lhes dou autoridade e poder para expulsar demônios, para pisar serpentes e escorpiões, e se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Ele, sabe, ali naquele momento ele blindou eles. E o pastor Marcelo pregou antes de ontem, na sexta-feira, que manto que nós temos estado cobertos. Sabe, quando nós estamos, sabe, debaixo do manto da palavra de Deus, no manto do envio apostólico de Jesus Cristo, onde Ele nos envia para vivermos a sua vontade, o seu querer, e onde nós estivermos, sermos testemunhas vivas do que é o Evangelho, do que é a vontade de Deus para esses dias. Sabe o que acontece? Ele, sabe, com o seu manto nos cobre, nos protege, e ainda que, sabe, lancem dardos contra nós, ainda que persigam-nos,
sabe, ainda que não queiram nos ouvir, o Senhor, Ele, sabe, está conosco e nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E Ele enviou os discípulos, e Ele pega e fala, sabe, na tradução King, Ele pega e fala assim, sabe, Ele escolheu os 72 e mandou-os à frente, de 2 em 2, sabe, para as localidades que Ele intencionou, a ideia dele, sabe, ele quis enviá-los para aquele lugar. E aí quando Ele envia-os, sabe, Ele dá instrução para eles e fala para eles, olha, a seara, a plantação, mas tem poucos para poderem fazer esse trabalho. E eu os envio, sabe, para que vocês, sabe, sejam esses trabalhadores. Então, sabe, ainda que eu envio vocês como cordeiros, sabe, não levem nada. Confie em Deus, queridos. Não adianta você ficar contando, sabe, com a sua própria força. Quem conta com a sua própria força, sabe o que acontece? No meio do caminho desanima. Ou senão vai até bem até certo ponto, mas depois chega depois de alguma coisa, ou de qualquer problema que possa acontecer, desanima e desiste. E nós não somos daqueles que voltamos atrás, mas nós somos aqueles que seguimos em frente, sabe? Então, ele pega e fala assim, sabe? Olha, vocês vão, não vai faltar nada para vocês. Vocês vão chegar na cidade, vão chegar nas casas, não é? E vocês vão chegar na casa, e se aquelas casas forem dignas de paz, vocês vão falar, paz seja nesta casa. Não é? Tem traduções que falam isso. E quem já, sabe, nos conhece bem, sabe que nós visitamos as famílias, visitamos os lares, e os nossos obreiros têm o mesmo princípio, né? Que eu aprendi isso quando o Senhor Jesus me falou nessa palavra isso, que Ele falou, quando chegar numa casa, diga, paz seja nessa casa. Então, irmãos, nossa, antes de eu ser pastor, eu já falava, paz seja nessa casa, quando eu chegava nas casas, né? Então, quando eu chego nas casas, paz seja nessa casa. E aí, sabe por que o Senhor garante que se eu deixar minha paz naquela casa, eles receberem, a paz vai ser multiplicada. Eu vou receber a paz, eles vão receber a paz. Se for o contrário, se for casa de guerra porque não querem a paz, porque mesmo que for casa de guerra e aceitarem a paz, acaba a guerra. Porque eu tenho tido experiências desse tipo. Já entrei em casas, eu e a pastora, que nós, sabe, chegamos em casas que tinha verdadeiras guerras, verdadeiros problemas, dificuldades, sabe, imensas. E nós, quando chegávamos naquelas casas, o que acontecia naquelas casas? Sabe, a paz entrava no coração das pessoas, as pessoas entravam em harmonia e saíamos nós glorificando a Deus e deixávamos eles glorificando a Deus em paz, porque Deus mudava a história daquelas casas. Então, sabe, nós tínhamos essa certeza, sempre tivemos, mas aí o Senhor Jesus fala assim, se porventura acontecer de você chegar numa casa e a casa não aceitar a sua paz, pega ela de volta. Porque tem casa, irmãos, que não tem paz e não quer paz. Tem lares que não tem o Senhor Jesus, de fato, sabe, é uma simples religião, a pessoa muitas vezes até frequenta a igreja, a pessoa talvez até, sabe, exerça um ministério, mas ela não tem paz, ela não vive as verdades do Evangelho. Quando eu falo viver as verdades do Evangelho, na simplicidade, irmãos, de saber que quando o Senhor, Ele, sabe, dá uma ordem, essas coisas acontecem. E Ele mandou esses discípulos, essa quantidade de discípulos, mais de 70 discípulos. Ele manda ali para que eles vão de casa em casa e ministrem paz. E se vocês encontrarem naquela casa lá alguém enfermo, olha o que o Senhor Jesus fala. Sabe, eu quero que você guarde isso no seu coração. Há uma incumbência muito grande sobre as nossas vidas. O Senhor te chamou para fazer a diferença nesses dias de dificuldade. Esses dias de desespero, de gritaria, de confusão, de medo, de pânico. Esses dias, sabe, onde as pessoas, eu não sei mais o que vou fazer. Você tem uma palavra de Deus. Você tem a presença de Deus. Você pode chegar numa pessoa, pastor, mas eu não estou conseguindo ter acesso às pessoas tanto assim, com tanta facilidade. Eu também não, é mais pelo WhatsApp, é mais pelo telefone, é mais pelo vídeo. Mas aí o que eu faço? Paz seja na sua casa. Paz seja na sua vida. Sabe, é tempo de você começar a abençoar as pessoas, porque as pessoas estão em busca de paz.
As pessoas estão em busca, sabe, de um destino, de um caminho. E você é a voz que clama no deserto nesses dias. Amém. Você é a voz que ecoa dos céus. Deus, Ele está esperando você abrir a sua boca para que a fala dele saia e prepare um caminho para que essas pessoas comecem a caminhar em paz. Amém. Para que acabe a gritaria, as discussões, as destruições nos lares. Porque Deus, Ele quer que você, sabe, libere aquilo que Ele já entregou na sua mão. Aleluia! Você é a voz do Senhor nesses dias. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. E olha que interessante, no mês de maio, queridos, o Senhor sabia o que ia acontecer. Pessoas já chegaram na nossa casa aqui no dia 1º de maio, sabe, preocupada, desesperada. E o Senhor tinha uma palavra para a pessoa. Nós tomamos todas as providências necessárias para não se aproximar, mas a pessoa precisava de uma palavra, a pessoa precisava de uma oração, sabe? E nós, sabe, estendemos o manto do Senhor sobre essa vida e ela saiu em paz. Amém. Ela saiu em paz, sabe? Nós fizemos ela confessar Jesus, queridos. E olha, confessa que Jesus é o seu Senhor, aceita-o como seu Senhor, Ele é meu único Senhor. E aí sabe o que acontece? Ela recebeu a paz, a minha palavra não voltou vazia, sabe, a cura que ela precisava, ela recebeu naquela hora, foi liberta naquela hora. Então, queridos, você está sendo usado por Deus nesses dias, independente de você fazer o vídeo como eu estou fazendo, independente de você, sabe, não fazer o vídeo, independente de qualquer coisa, todos que se aproximarem de você, seja por telefone, seja no seu caminho. Ah, eu tive que sair para ir ao comércio rapidamente. O Senhor, Ele está falando com você nesta noite. Sabe, você é a voz que clama no deserto. Derrame da sua paz sobre essas pessoas. Quanto mais paz você enviar, mais paz você vai receber. Aí eu vi uma pessoa desesperada, cura ela em nome de Jesus. Desespero é enfermidade, queridos. Desespero é doença da alma. E está cheio de pessoas doentes da alma. E elas precisam de nós nesse momento. E você tem uma palavra de Deus. Então, sabe, comece a profetizar na vida dessas pessoas. Sabe, receba a paz do Senhor. E o Senhor falou para eles, vocês entrem nas casas, diga, paz seja nessa casa. Por isso que a gente se cumprimenta, paz do Senhor, a paz seja nessa casa, a paz seja na sua vida, graça e paz, shalom, que quer dizer paz, sabe, por isso que a gente fala assim, sabe por que Jesus, ele fala assim, ele não falava, ele fala assim, tanto é que depois de ressuscitado, ele entrou, sabe, passando pelas paredes, de forma tão poderosa no meio dos seus discípulos, e ele entra, sabe, no lugar onde eles estavam, na casa onde eles estavam, e ele fala, paz seja convosco. Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco, paz seja com a sua vida, paz seja com a sua casa, paz seja com as pessoas que entrarem no seu caminho, porque ele fala assim, sabe, chega lá, cure os enfermos, expulse os demônios. Amém. Sabe, e fale para eles que o meu reino está chegando. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está sendo estabelecido, irmãos. Queira o inferno ou não, o inferno, irmão, sabe, o Senhor Jesus subjugou o inferno, é questão de tempo, o Senhor está voltando, irmãos. A cidade santa, ela que vem adereçada dos céus, como está no livro de Apocalipse 21, ela está chegando, irmãos. Jesus está voltando, então vamos pregar, vamos falar, vamos preparar o caminho. Jesus está voltando, sabe? E esses discípulos, o Senhor Jesus falou assim, quando chegar nessa casa, se hospede lá. Irmãos, sabe, não estou falando para você ir nas casas das pessoas, entrar lá e se hospedar fisicamente, mas se hospede no emocional da pessoa. Faça amizade com essas pessoas a ponto de você, sabe, conseguir entrar em algumas partes da vida dela. Porque quando você chega numa casa, se você não conhece ninguém, o que a pessoa fala para você? Ela te recebe no portão, ela te recebe na garagem, ela te recebe muitas vezes na sala, mas te levar para a cozinha, te levar para o quarto, sabe, para outros cômodos, só se você tiver intimidade. Não é assim? O Senhor quer que você, sabe, comece a alcançar as pessoas e a ponto de você ter uma intimidade de falar para ela assim, ó, olha, isso precisa ser mudado na sua vida. Eu tenho uma palavra que te liberta.
Eu tenho uma palavra que transforma a sua vida. Olha, eu tenho uma palavra de Deus que te cura. Isso que você tem é doença. Sabe? Ah, você tem medo, isso é doença, Deus vai tirar o seu medo. Ah, eu tenho ódio, isso é doença, eu vou tirar esse ódio do seu coração, porque Jesus me enviou para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Glória a Deus. O Senhor vai te levar em experiências tremendas nesse dia, até dentro da sua casa, no meio dos seus. Pessoas que não querem se render ao senhorio de Cristo, você vai falar para ela, você precisa ser curado, deixa eu orar por você. Eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, eu não sou um missionário, eu não tenho título, mas, sabe, ainda que eu tenha título, sabe, deixa eu orar por você, eu quero te abençoar nesse momento, você está desesperado, deixa eu orar com você para esse desespero sair, porque a palavra de Deus diz que se eu falar, haja paz, haverá paz, se eu expulsar os demônios, eles vão sair. Amém. Queridos, encha-se dessa palavra nessa noite. Glória a Deus. Paz seja convosco, expulse os demônios, cure os enfermos, avise para eles, o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, queridos. Oh, aleluia! E aqueles discípulos fizeram isso, queridos, e eles foram. E Jesus falou assim para eles assim, e olha, é uma obra que eu estou mandando vocês. Vão. E se não nos aceitarem? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam o que a gente fala. Quem já foi recusado no que estava falando para a pessoa? Todos nós. Você está falando uma coisa boa para a pessoa não está interessada. Você está falando uma coisa que cura, a pessoa, sabe, continua presa à sua religião, que nunca, sabe, resolveu a sua vida. Você fala para a pessoa deixar o ódio e a pessoa continua odiosa. Você fala para a pessoa perdoar, a pessoa não perdoa. Você fala para a pessoa amar, as pessoas não amam. Sabe? Aí você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Aí o Senhor fala assim, olha, se você chegar num lugar que não te aceitarem, você bate a poeira dos seus pés, a paz vai voltar para você de forma multiplicada, você vai receber essa paz de volta e você sacode, porque até a poeira dos seus pés será testemunho contra essas pessoas. O Senhor, sabe o que Ele quer nos ensinar, queridos? Não é que é abandonar as pessoas. Porque o Senhor Jesus, Ele amou o mundo de tal forma que Ele se entregou por nós. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em João capítulo 1, versículo 12. Então o plano de Deus é que ninguém se perca. Mas sabe quando a pessoa não quer, irmãos? É difícil. Mas se a pessoa aceitar, irmãos, você vai fazer a obra de Deus naquele lugar. E se a pessoa não quiser, irmãos, a palavra de Deus já está julgando ela. Você não precisa julgar. Então, queridos, abençoa a sua casa. Abençoa seus filhos, abençoa seus pais, abençoa seus vizinhos, seus parentes. Abençoa, sabe? Olha, pessoas que te aborreceram há muito tempo atrás, agora é o tempo, sabe, de reconciliação, queridos. Olha, durante muitos anos eu vi isso acontecer antes de eu aceitar a Cristo. Sabe o que acontecia? Eu aceitei a Cristo com 19 anos. Mas antes de aceitar a Cristo, sabe o que acontecia? As pessoas brigavam nas famílias e falavam assim, no Natal faça as pazes. Aí quando chegava no Natal, eles faziam as pazes. Irmãos, receba a paz do Senhor agora, para você, sabe, restaurar os seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos fraternais. Hoje, sabe, você está vivendo algum problema, mas Deus está trabalhando. Esses dias uma irmã veio chorando contar para mim que Deus restaurou a relação fraternal. Deus está restaurando as relações fraternais. O que isso quer dizer? Relação entre irmãos, irmãos de sangue. Pessoas que pararam de conversar, pessoas que perderam o contato, ou porque o diabo fez uma armadilha e quis destruir a relação. Deus está restaurando. Receba a paz do Senhor. Aleluia! Deus está nos enviando, irmãos. Sabe, como cordeiros no meio de lobos. Porque muitas vezes você vai chegar para alguém e vai falar para ela de paz, vai falar para ela de amor, vai falar para ela de perdão, vai falar para ela que o que aconteceu
foi uma coisa que fugiu do controle, que o diabo se aproveitou e a pessoa vai agir como um lobo, sabe? Querendo, sabe, te estraçalhar ali emocionalmente, querendo dizer que não resolve o que você está falando, sabe, querendo até, sabe, matar a sua fé, porque o lobo, ele quer matar. E aí as pessoas vão ser usadas muitas vezes como lobos para matar a nossa fé nesses dias. Porque não é o lobo, o animal correndo atrás do cordeirinho, mas é a ação do lobo, Satanás usando pessoas para matar a nossa fé. Mas só que você hoje está debaixo do manto. O Senhor te enviou, o Senhor preparou um caminho. Lembra do apóstolo Pedro quando o Senhor Jesus andou sobre as águas e ele ficou assustado e Jesus falou para ele: sou eu que estou andando sobre as águas, não é fantasma, sou eu. E ele falou assim: se é o Senhor, dá uma ordem para que eu vá até o Senhor e eu vou andar sobre as águas também. O Senhor Jesus falou: demorou, vem. E ele pegou e saiu andando sobre as águas, irmão. Oh, glória a Deus. O Senhor está lançando um manto hoje de fé sobre a sua vida, um manto de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua... Você vai andar sobre esse manto é de proteção, esse manto, ele, sabe, estende um caminho para que você possa fazer a vontade do Senhor, começando pela sua vida e alcançando a vida de outros. Há um milagre acontecendo nesta noite. Olha, nós inauguramos o mês de maio no dia 1º. Olha que bênção maravilhosa. Hoje é dia 3 de maio de 2020, queridos. O primeiro domingo do mês de maio. E nós estamos aqui, sabe, andando por esse caminho que o Senhor já lançou para que nós andássemos. Andando por esse caminho poderoso, onde a glória de Deus está manifesta. Então receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba a paz do Senhor na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Você que estava desesperado, receba a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, a paz que excede todo e qualquer entendimento, a paz que desfaz com todas as malignidades dessa terra, a paz que desfaz os ataques malignos que vieram contra você. Receba em nome de Jesus Cristo. E o Senhor falou que se as pessoas não recebessem, elas seriam julgadas no final. Não sou eu que julgo, nem você que julga. Olha, como você entrou nessa quarentena? Como você está se portando nela? Irmãos, eu estou vendo gente crescer, irmãos. Eu estou vendo gente, sabe, meu Deus, crescer. Nossa, a gente está crescendo. Florescer. Frutificar, irmãos. Frutos fiéis de Deus. Sabe, que tem alcançado a minha vida, a vida da pastora, a vida da igreja, a vida das famílias. Meu Deus, eu tenho visto isso, mas eu tenho visto também pessoas, sabe, que estão abandonando o caminho, abandonando o manto de proteção. Eu tenho visto pessoas que estão desesperadas, sabe, estão querendo achar culpados, estão querendo achar, sabe, e você, querido, se entrar na frente de uma pessoa que está cheia desses traumas, você precisa estar sempre debaixo do manto da palavra, porque senão a pessoa fala que você também é culpado dela ter problemas. Mas aí você tem uma palavra de Deus, receba a paz em nome de Jesus. O que você precisa é de paz, você pode falar para a pessoa. E aí se a pessoa não aceitar, sabe, aí vai ser difícil para ela. Mas aí o Senhor Jesus fala assim: olha, eu te dou autoridade para expulsar demônios, para pisar serpentes, escorpiões, se tomar alguma coisa danosa, sabe? E muitas vezes a gente fala assim: mas quem vai me dar veneno? Você acha que uma pessoa vai pôr veneno na minha água, vai pôr veneno na minha comida, pastor? Você acha que alguém pode me envenenar? Muitas vezes nos envenenam com palavras. Muitas vezes nos envenenam com sentimentos. Muitas vezes nos envenenam, sabe, com atitudes, sabe, que não são físicas, mas elas têm, sabe, uma repercussão venenosa. Então, que você nunca seja agente venenoso. Nunca seja um agente, sabe, do mal, mas sim um agente do Espírito Santo de Deus, porque você está debaixo do manto dessa palavra. E você que está ouvindo essa palavra hoje, eu faço com que você não seja mais inocente, porque você ouviu essa palavra. E essa palavra está dizendo que você pode fazer o bem em meio a situações difíceis. Em meio a pessoas que te fazem mal, você pode fazer o bem, porque Jesus, ele nos ensinou isso. E ele fala, sabe, que se as pessoas não aceitarem, aí é outra coisa. Mas se você tem a oportunidade de abençoar uma pessoa,
de dar uma palavra de bênção, você precisa dar. E aí o Senhor Jesus adverte os discípulos depois em seguida. Olha, vocês são frutíferos, foi isso que ele quis dizer para eles. Eu estou aqui colocando aqui nas minhas palavras. Vocês são abençoados, vocês são cheios do Espírito, vocês têm autoridade, vocês têm dons. Jesus começou a falar para eles, sabe? Vocês, olha, foram lá mesmo, hein? Que eles voltaram falando assim para Jesus, Jesus, nós fomos lá e fizemos. Jesus, nós vimos, sabe, coisas tremendas. Jesus falou assim, sim, vocês são maravilhosos. Eu já vi muita gente maravilhosa, irmãos, mas que não prestou atenção e foi roubada. Eu já vi muita gente boa, sabe, que não prestou atenção e se contaminou. Eu já vi muita gente, sabe, entrar em dificuldade porque ficou ouvindo conversas de quem não devia. Eu já vi muito disso. Né? Antigamente as pessoas falavam assim, pastor, o senhor é muito novo, que eu fui consagrado muito novo. Né? Vou fazer 31 anos de ministério. Isso é uma bênção, mas eu, sabe, na minha caminhada, na minha jornada, eu e a Sandra, meu Deus, nós temos aprendido a cada dia o Senhor tem nos ensinado e tem nos blindado. Tem vezes que é mais sofrido, mas o Senhor tem nos blindado. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus falou para os discípulos ali naquele momento que chegou de volta. Eles chegaram, sabe, com muita alegria. Eles chegaram com muito entusiasmo. Expulsamos demônios. Pastor, você vai repetir de novo? Preciso repetir. Sabe? Saramos os enfermos. Pisamos em serpentes e escorpiões. Entramos nas casas. Fizemos de tudo que o Senhor falou, Senhor. Nossa, glória a Deus. Uhul, glória a Deus. Acho que eles davam uns reteté da hora ali, irmão. Sabe? Aí Jesus fala assim, calma aí, ó. Eu vi Satanás. Aí eu quero, sabe, lembrar esse versículo com vocês. Jesus pega e fala para eles. Quando os 70 discípulos voltaram, versículo 17. Cheios de alegria, contaram, Senhor, os próprios demônios nos obedecem quando nós, ao servirmos o teu nome, fizemos grandes feitos. Essa aqui é a tradução da King. Disse-lhe Jesus, sim, eu próprio. Olha só. Irmãos, Jesus sempre esteve no céu, viu, irmãos? Só para vocês entenderem isso. No princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1. Gênesis capítulo 1, né? Façamos, né? Quando Deus começa a fazer todas as coisas, ele fala, façamos. Jesus estava lá. E aí ele pega e fala aqui assim, ó, no versículo 18. Disse-lhe Jesus, sim, eu próprio vi Satanás cair dos céus como um raio. Aí ele pega e fala para ele, dei-vos autoridade sobre os poderes do inimigo e para pisar serpentes e escorpiões e nada vos fará mal. Todavia, olha, irmãos, sempre, todavia quer dizer sempre, sem interrupção, sem emendas, sem rasuras, todavia. Irmãos, dói o coração, irmãos, quando a gente sabe tem que pregar uma palavra dura, num domingo. Sabe, sabendo que nós precisamos dessa palavra, porque o Espírito está liberando essa palavra. Ele fala assim, todavia não se alegrem, porque os demônios te obedecem. Alegrem-se, porque os vossos nomes estão registrados nos céus. Versículo de número 20 de Lucas capítulo 10. Todavia se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado, escrito no livro da vida. Está cheio, irmãos, de pessoas aí, irmãos, que usam o nome do Senhor. Expulsam demônios, curam os enfermos, irmãos. Mas se não tiver com o nome escrito no livro da vida, irmãos, vai ser triste naquele dia, porque Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu. Então, irmãos, fica firme, irmãos. Fica firme no caminho, nesse manto que o Senhor está estendendo sobre nós para andarmos. Não desvie para a direita nem para a esquerda, como a pastora ministrou na sexta-feira. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme, porque o Senhor Jesus está voltando. E Ele, sabe, Ele quer que você entenda que Ele está cuidando de nós. E eu quero, sabe, entrar aqui, sabe, no primeiro tópico agora com vocês. O primeiro tópico, sabe? Escreva isso. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8.
Isaías, ele habitava num lugar onde a corrupção já existia e ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, ele teve um impacto com Deus. Glória a Deus! O céu se abriu e ele viu o trono de Deus e viu anjos, e anjos com 6 asas. Glória a Deus! Como a pastora pregou, sabe, voando no templo. Ele viu, sabe, querubins, serafins, ele viu seres angelicais, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. E ele pegou, quando ele viu aquilo tudo, ele ficou desesperado. Ele falou: Senhor, que vai ser de mim? Eu sou, Senhor, uma pessoa de lábios impuros que habito no meio de homens de impuros lábios. E eu vi o Senhor, que será de mim? E aí o Senhor viu que no coração dele havia conversão. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei o que você tem feito, mas a primeira coisa é que Deus conta com você. A primeira coisa é essa: Deus conta com você. Isaías estava no meio de um povo conturbado. O primo dele acabava de falecer, o rei Uzias. E o rei Uzias, ele pega, sabe o que ele faz? Ele morre numa doença porque ele não, buscou a Deus na hora da sua dificuldade. E aí Isaías começa, o ministério dele falando assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor, ele está deixando que coisas que precisam desaparecer da sua vida desapareçam. Nessa quarentena, Deus está mudando coisas porque Deus conta com você. E Isaías pega e fala assim: eu vivo, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Como que está o seu lábio? O que você tem falado? Mas escapou. Mas quando eu fico nervoso, ou quando eu fico nervosa eu falo. O que você tem falado, queridos? Isso é doutrina, viu? Você precisa santificar sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o Senhor está falando que Ele conta com você. O Senhor não te despreza. O Senhor conta com você, como Ele contava com o Isaías, o profeta que se tornou o profeta messiânico. E ele pega, e fala assim: eu vou morrer. Eu imagino que ele pôs a mão na boca porque ele... Será que ele soltou algum palavrão antes, um pouco, de entrar no templo? Será que ele falou mal de alguém antes de entrar no templo? Irmãos, pode pensar o que você quiser, irmãos. Ou pode até pensar que o pastor está exagerando, Mas ele falou: eu tenho os lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. E agora eu vi Deus. Irmãos, Deus está se mostrando na sua vida e Ele conta com você, é o primeiro passo. Isaías, ele pega e fala: o que eu faço? Aí o Senhor mandou um anjo dos céus, com uma pedra de fogo vivo, e tocou na boca dele. Quando tocou na boca dele, ele foi purificado da sua iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pecado você já sabe, né? Mas deixa eu te explicar o que é pecado. Pecado é quando você faz algo que foge do propósito de Deus, da vontade de Deus. Quando você comete algum erro, quando você mente, quando você rouba, quando você adultera, quando você prostitui, quando você, faz essas coisas. Tem mais coisas, tá? Pecado, mas vou te falar da forma simples: rouba, mata, adultera, prostitui. Não, prostitui já é iniquidade, perdão. Quando o seu pecado atinge outra pessoa, quando o seu erro, o meu erro atinge outra pessoa, ele torna-se iniquidade. Quando eu falo mal de uma pessoa, isso é iniquidade para outra pessoa, porque eu contaminei outra pessoa com o meu pecado. Quando me prostituo com uma outra pessoa, eu cometi iniquidade. O Senhor quer limpar você, porque Ele conta com você. Então, primeira coisa, Deus conta comigo. Diga aí: Deus conta comigo. Amém? Segundo passo: prepare-se, endireite suas veredas e o seu caminho, porque o Senhor, Ele, além de contar com você, Ele está falando assim: prepare-se, porque lá em Marcos 1,3, o texto é esse. Marcos 1,3 ele fala: vós que clama no deserto, preparai o caminho. Então, prepare-se. Deus vai te usar, como eu falei aqui desde o começo. Amém. Deus está te usando já. Mas só que Ele está querendo, que haja mudanças reais na minha e na sua vida. Amém. O que precisa ser mudado vai ter que ser mudado. Vai ter que ser mudado em nome de Jesus.
Eu vou ter que vencer a mim mesmo, você vai ter que vencer a você mesmo, porque nós vamos chegar nos lugares e haja paz e haverá paz. Porque nós somos a voz que clama no deserto. Então prepare-se, endireite as suas veredas, endireite o seu caminho. Veredas justas. Amém. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve ao 1 Coríntios. Eu não lembro o capítulo. Mas depois, se você lembrar, marca aí. Glória a Deus. Tire o que atrapalha da sua caminhada e da sua jornada. Sabe, ainda no segundo tópico que você está preparando e direitando o seu caminho, sabe o que nós precisamos fazer? Tirar o que atrapalha a nossa caminhada. Ah, mas eu não consigo mudar certas coisas. Quando eu vou ver, eu já fiz. Quando eu vou ver, eu já me envolvi. Quando eu vou ver, eu já falei. Quando eu vou ver, sabe, eu já briguei. Quando eu vou ver, eu já me... Queridos, você está com a síndrome de Gabriela, lá do Jorge Amado? Lembra? Síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim? Não, não. Em nome de Jesus, você vai preparar o caminho, vai viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai expulsar demônios. Você vai pisar serpentes e escorpiões. E você vai abençoar as pessoas. Amém? Amém? Terceiro, você não vai se envolver, sabe, com pessoas que não querem compromisso com Deus. Lembra lá quando eles chegaram nos lugares e o Senhor falou para ele, você vai entrar nos lugares, se as pessoas não aceitarem, sacode o pó do seu pé. Que isso vai ser testemunho. Então não se envolva com quem não quer mudanças. Não se envolva com quem não quer transformação. Porque, sabe, as pessoas querem, sabe, muitas vezes que você se comprometa com elas, mas elas não se comprometem com você e nem com o reino de Deus. Então, sabe, faça essa análise, não para julgar as pessoas, porque quem é você? Deixe que o Senhor julgue, mas tome as suas atitudes para você não ser contaminado. O coronavírus está contaminando as pessoas, eles falam assim, que a distância de 1 metro, depois de 2 metros, cada hora eles falam uma coisa, coloca a máscara, né? No mundo espiritual, queridos, nós temos que nos proteger. Está cheio de pessoas com más informações, com deformações, na verdade. Então, sabe, tome essa posição no nome de Jesus Cristo. Não deixe, sabe, ser manipulado. Em Lucas 10, no versículo 6 ao 12, o Senhor Jesus falou sobre isso. Essas pessoas, sabe, sai de perto delas, sacode a poeira dos seus pés. E você vai, sabe, ter isso como testemunha. Quarto, cuidado, cuidado. Não se exalte porque Deus confiou algo a você. Sabe, tenha cuidado, porque o Senhor, Ele prometeu algo para nós que Ele falou assim, olha, sabe, Ele ia depositar a glória dEle no vasos de barro. Então, sabe, saiba de uma coisa, é Deus que está na sua vida. Deus entrou na sua vida nesta noite. Deus entrou na sua casa nesta noite. Então, sabe, você vai ter cuidados, você não vai, sabe, mais, sabe, ser como você era antes, porque você recebeu a paz. Então essa paz, ela vai fazer com que cresça todas as coisas na sua vida, através dessa paz. Então, sabe, deixa essa paz trabalhar na sua vida. Deixa a palavra de Deus, esse manto de glória, trabalhar na sua vida. Não se exalte. Sabe, não seja exaltado porque Deus está te usando, não. Sabe, mas seja, sabe, simples e humilde porque Deus vai te usar mais. Pessoas vão te procurar, então, sabe, fique certo disso, que Deus confiou algo tremendo a você. Então a quarta, sabe, passo, Deus confiou algo tremendo na sua mão. E você vai viver o melhor de Deus no nome de Jesus. Então, sabe, você vai ter cuidado porque você vai guardar isso como um tesouro maravilhoso, porque você vai dar às pessoas, sabe, cura, libertação, transformação. Então não perca isso em nome de Jesus. Amém? E aí, quinto, creia que Deus preparou todas as coisas. Creia que Deus preparou tudo. Creia que Deus, Ele desde o começo, Ele planejou todas as coisas. Creia que Deus vai colocar pessoas para falar com você no telefone, sabe, no Skype, no Facebook, no FaceTime e todos os
as formas, sabe? Pessoas que muitas vezes podem até chegar na sua porta, ou você que ainda está, sabe, se destinando para o trabalho, e você que está tendo contato com pessoas, Deus vai colocar pessoas que vão falar para você, sabe? Em você há algo diferente, em você há algo que eu vejo que é diferente. Sabe por quê? O Senhor, ele prometeu aos seus discípulos que ele estaria com eles. Vocês vão para lá e eu vou estar com vocês. Vocês vão, sabe, nas cidades, de 2 em 2. Vocês curem os enfermos, expulsem os demônios. Vocês vão chegar lá, as pessoas vão alimentar vocês. Vocês vão ser dignos do que as pessoas te derem. Queridos, Deus vai trazer pessoas para te abençoar. Sabe por quê? Você é digno de ser abençoado. Então, nessa pandemia, nessa quarentena, o Senhor, ele quer, sabe, te lembrar o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, do 35 em diante. Olha só o que está escrito. E o Senhor disse assim para eles, né? Porventura, quando vos enviei sem bolsa, sem mochila, sem 2 calçados, sem provisão, para o outro dia lhes faltou alguma coisa? Eles falaram assim: nada, Senhor, não faltou exatamente nada, não faltou nada. Sabe, Deus está querendo que você entenda, Deus está te levando para um tempo, ainda que as pessoas veem tantas dificuldades, mas não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele pega e fala assim, sabe, mas só que você, sabe, tem que ter certeza de uma coisa, que ele, sabe, te colocou no caminho e você não vai sair desse caminho. Amém. Você vai ficar firme, porque o Senhor, ele está falando com você, sabe que ele preparou todas as coisas. Está tudo preparado, queridos, está tudo preparado, não vai faltar nada. E aí no versículo 36, lá de Lucas 22, versículo 36, diz assim: e lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também levem a mochila de viagem, o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu digo isso para que se cumpra em mim. Sim, está escrito a meu respeito para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. E o Senhor falou: é o suficiente, é o que basta. Então, irmãos, o que isso quer dizer agora? Você está andando pelo caminho do Senhor. Não vai te faltar nada. Mas nós estamos em guerra espiritual. Você tem que andar com a espada na sua mão, com a palavra de Deus pronta para poder abençoar as pessoas. Você tem que entrar com a palavra para curar as pessoas, para libertar as pessoas, porque são tempos difíceis. Então, sabe, você vai pronto para a guerra, porque se aparecer pessoas possessas de demônio, você vai expulsar no nome de Jesus. Se houver pessoas enfermas, como nós mencionamos, você vai curar as pessoas. Se houver pessoas, sabe, desesperadas, você vai dar paz para as pessoas. Então é hora de você se armar. É hora de você, sabe, agora não ser só um cristão que recebe muito e não tem entregado aquilo que Deus confiou a você, porque Deus te chamou para ser um evangelista, um missionário, uma missionária, até dentro da sua casa. Então você, sabe, vai ser a diferença nesses dias, pregando o evangelho com poder e autoridade. Então, em nome de Jesus, você, sabe, não vai ficar acomodado nem acomodada, mas você vai, sabe, ter uma palavra de Deus para todas as pessoas. As pessoas vão chegar para você e falar: ah, não tem jeito, você viu o que aconteceu com o governo? Você fala: tem jeito sim, que eu estou orando, Deus vai mudar essa história. Ah, mas você viu o que aconteceu? Tem jeito sim, então vão achar cura para essa enfermidade. Ah, mas mais pessoas morreram. Tem jeito sim, porque Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. E o Senhor está falando: não vai te faltar nada. O que está te faltando? Estava faltando paz? Receba paz em nome de Jesus. O que estava te faltando? Alegria? Receba alegria em nome de Jesus Cristo. O que estava te faltando? Confiança? Como vai ser o dia de amanhã? O dia de amanhã vai se levantar, sabe por quê? Como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, amanhã também vai ser renovada a misericórdia de Deus na sua vida. Receba a misericórdia de Deus na sua vida. Ah, eu estou, sabe, com um problema que eu estou achando que vai acabar meus mantimentos. Não vai faltar nada. Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus está preparando todas as coisas para você. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Então diga-se comigo:
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai me faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Deus está conosco, irmãos. Deus está na minha e na sua vida. E Ele está falando para você, sabe? Que se você, sabe, tem sentido que poderia haver alguma dificuldade, hoje o Senhor te alimenta hoje com essa palavra. Não vai faltar nada. Ah, mas eu ligo para as pessoas para perdoá-las? Não, porque perdão é assim. Deus vai aproximar as pessoas de você. Agora, se você precisa pedir perdão, é diferente. Se você, sabe, feriu alguém, se você ofendeu alguém, aí você fala assim, não, então me perdoe. Mas o Senhor está falando que se você perdoar alguém, a pessoa vai ser perdoada. Se você libertar alguém, a pessoa vai ser liberta. Se você, sabe, curar alguém, a pessoa vai ser curada. Então, sabe, recebe essa unção sobre a sua vida nesta noite no nome de Jesus. Sabe, nada vai ser igual. E nós estamos preparando o caminho do Senhor. Amém. Então, no caminho do Senhor, irmãos, a glória de Deus se manifesta de forma poderosa. Então, as minhas considerações finais. Em dias de pandemia, o Senhor, Ele, sabe, lança um manto para que nós possamos andar sobre ele. Ele lança um manto para que se a gente, sabe, sentir frio, a gente possa se cobrir com ele. Esse manto do Senhor é um manto de proteção. E Ele, sabe, quer que você entenda que Ele está no controle de tudo. Nada escapou do seu controle. Então, nesta noite, sabe, que você possa entender